Olá, amigos, mais uma vez juntos aqui para o nosso Evangelho no Lar e pedimos sempre as nossas lembranças no dia da nossa oração para separar aquela água para a gente poder fluidificar no final dessa oração, né? A espiritualidade poder fluidificar, para a gente cultivar bons pensamentos, uma alimentação mais balanceada, pensamento mais positivo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo nesse universo com tanto peso, tantas energias misturadas, a importância do nosso pensamento para que a gente possa tirar proveito melhor dessa oração e dos nossos momentos, né? Conectados com Deus e com a espiritualidade. E vamos começar nossa mensagem inicial do Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Vamos abrir uma mensagem. Viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude e do amor. Ninguém pode destruir essa verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Divino Mestre Jesus, Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, espiritualidade amiga que nos protege e prepara esse ambiente para nos receber a cada dia, a cada semana da nossa oração, pedimos a espiritualidade e pedimos, Senhor, a vossa permissão para que possamos iniciar mais uma vez a nossa oração e que estejamos aptos mentalmente e emocionalmente para receber de forma harmoniosa, com clareza, com objetividade e com muito amor no nosso coração essa mensagem que será trazida do alto. Que possamos tirar o melhor proveito, cada um de nós, do plano físico e do plano desencarnado, dessa oração. Que assim seja. A gente vai abrir aqui agora o nosso Evangelho. Hoje vamos abrir no capítulo 18, muitos os chamados, pouco os escolhidos. E a gente vai ler aqui o item, a partir do item 10, 11 e 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que soube da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa passagem está em São Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Vamos passar aqui para a próxima. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico.
Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta e nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistirem no mal, porque muitas das vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por uma única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber-se nos conselhos que os espíritas dão, alguma coisa que há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Essa passagem aqui, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Nós somos seres tão imperfeitos, com muitas imperfeições, com muitos erros, e temos tantas coisas, né? Tanto aprendizado ainda pela frente. Sabemos que não é em uma existência que nós vamos crescer e ultrapassar todos os obstáculos que a gente precisa para crescer espiritualmente. A gente sabe que é um passo por vez, mas que a gente tenta se colocar hoje melhor que ontem e a cada dia melhor um pouco. Diante de virtudes complicadas que a gente sabe que nos atrasa, como o orgulho, como a falta de fé, como a vaidade, como o nosso ego. Porém, nós que estamos tentando, por mínimo que seja, buscar esse caminho do espiritismo e que a gente tenta se alimentar das palavras, da fé, do amor que essa espiritualidade, que essa doutrina nos traz, nós temos uma responsabilidade maior, porque quanto é o maior, né, que é o que essa mensagem nos traz aqui, é o nosso grau de responsabilidade de acordo com o nosso grau de recebimento e de conhecimento. Quanto mais a gente se abre, mais a espiritualidade se abre para nós. Quanto mais existe, né, quanto mais houver essa troca, maior a gente recebe de informação e de ajuda. Então, quanto maior o nosso nível, né, de conhecimento e de recebimento dessa doutrina, maior a nossa responsabilidade. Então, nós vemos algumas situações, né, que a gente fala do nosso juízo final, tentamos às vezes julgar, porque ele nos coloca até uma palavra aqui, daqui a pouco eu vou achar a frase que ele coloca exato, né, ó, vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Porque é muito mais fácil a gente enxergar no outro, culpar o outro e julgar do que olhar a nós mesmos. Então, diante disso, a gente não consegue, às vezes, entender algumas circunstâncias, mas quanto mais ignorante nesse sentido é o ser humano, mais, talvez essa palavra fácil, mas menos culpado ele será, menos julgado nessa sentença, né, que a gente fala assim, divina, ele vai ser.
Porque enquanto ignorante, ele não conhece, então ele não sabe que ele está fazendo errado, ele não tem a consciência de que aquilo é um erro e de que ele poderia estar tomando um outro caminho. Mas quanto mais nós conhecemos o caminho da verdade, o caminho da essência mesmo, que a vida nos traz, da caridade, do amor, da compaixão, do amor ao próximo, da nossa empatia, quanto mais a gente conhece esses sentimentos e quanto mais a gente se propõe a estar nesse caminho, maior é o nosso grau dessa responsabilidade e mais seriamente seremos julgados. Então, dentro da nossa consciência, essa importância da gente saber o quanto nós, conscientes, temos essa responsabilidade. E às vezes, diante dos nossos inimigos, das nossas diferenças com diversas pessoas, tem hora que a gente tem que parar, respirar e pensar. Talvez ele não conheça esse caminho, ele talvez não saiba o que está dizendo, mas eu sei. E aí é a nossa consciência dizendo como a gente precisa conduzir. E às vezes a gente olha para nós e é muito mais inteligente, sábio olhar do que olhar para o outro. E quando o outro tem essa ignorância nesse sentido de não conhecimento, e suas culpas e suas responsabilidades são amenizadas. É difícil, a gente sabe o quanto não é fácil, né, traçar esse caminho, mas é um passo por vez e estamos juntos, né, nesse universo, ultrapassando tantas questões e tantos acontecimentos, mas a gente sabe que é para um crescimento e que em algum momento nós vamos chegar e atingir essa fraternidade, né, no nosso mundo, no nosso universo. E hoje a gente vai ficar com essa passagem, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e vamos agradecer a Deus e aos nossos irmãos da nossa casa, que estão sempre presentes aqui conosco, nos auxiliando e compartilhando dessa fé nesse momento virtual. Vamos agradecer a Deus, divino e amado Mestre, Pai de infinita bondade e de infinito amor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Seu nome e agradecidos estamos por esse momento. Agradecidos estamos pela oportunidade de mais um dia podermos compartilhar uma mensagem de bem, poder fortalecer a nossa fé, fortalecer os nossos laços, agradecer aos nossos mentores, cada um presente aqui, que está do plano físico e do plano desencarnado. Queremos agradecer aos nossos mentores por permitir a nossa oração, as nossas palavras, o nosso entendimento, o nosso foco, a nossa esperança e o nosso amor, para que possamos a cada dia nos fortalecer diante tantos desafios, diante tantos medos e inseguranças de um momento que estamos atravessando, fragilizados, um momento fragilizado para nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para o nosso mundo. E pedimos, Senhor, muita força, muita fé, para que a cada dia possamos nos fortalecer e caminhar sem desistir, com esperança. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.